Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Não Sei Investir, um lugar aí para a gente conversar um pouquinho de finanças pessoais, educação financeira e investimentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre taxa Selic, papo bem rapidinho aqui, o que é essa taxa, né? O que ela influencia aí na nossa vida, para que ela serve. Temos um artigo completo lá no site sobre o tema, se você quiser dar uma olhadinha eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Então vamos lá, taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia e ela serve de baliza para as demais taxas de juros. Então ela é a principal taxa da nossa economia, tá? Quando você vê falando aí no jornal que subiu a Selic, caiu a Selic, ela é a taxa que vai servir de referência para todas as outras taxas, inclusive taxas de empréstimos, por exemplo. Então, as taxas de empréstimos, elas vão seguir meio uma base aí na Selic, né? Porque a Selic, ela define, ela dá uma baliza para todas as taxas que nós temos aí na economia. Então, ela é essa taxa base que vai servir de norte aí para as outras taxas que nós temos na economia, beleza? Daí você pode pensar, tá, então a Selic só influencia a minha vida se eu tiver empréstimos, por exemplo? Não é bem assim, a resposta para isso é um sonoro não, beleza? Porque, por exemplo, ela vai influenciar para empréstimos, ok? Mas ela vai influenciar para investimentos também, né? Tem vários investimentos aí que eles seguem a Selic ou seguem taxas que estão atreladas à Selic. Por exemplo, todo empréstimo que ele rende com base no CDI, ele tem aí uma ligação forte com a Selic, porque se a Selic aumenta, o CDI também aumenta. Se ela cai, a CDI, a taxa CDI também vai cair. Então a CDI ela anda aí junto com a Selic, né? Uma taxa que ela está fortemente relacionada à Selic, então pode aí influenciar nos seus empréstimos, caso você tenha, mas também pode influenciar grandemente nos seus investimentos, caso você os tenha aí também, né? Muitos investimentos de renda fixa, eles são atrelados à taxa Selic. Alguns exemplos aqui, CDBs, que rendem com base no CDI, né? Então, quando você vê rende 100% do CDI, 120% do CDI, conforme a Selic suba, isso aqui vai subir, o seu rendimento vai subir. Conforme ela caia, o rendimento aqui desse seu investimento de renda fixa vai cair. Da mesma forma, a poupança, né, que é um investimento aí bem comum, ele rende 70% da Selic, basicamente hoje, né? Mais taxa referencial, só que a taxa referencial está zerada, tá? Então, na prática, acaba sendo 70% da Selic. Então, vai ser a mesma coisa. Se sobe a Selic, sobe esse rendimento da poupança. Se cai a Selic, o rendimento da poupança, ele também cai, beleza? Outro exemplo que a gente tem é o próprio Tesouro Selic. Quando sobe a Selic, o rendimento dele naturalmente vai subir e vice-versa. Quando ele cai, né, o rendimento do Tesouro Selic aqui também vai cair, beleza? Então, você tem até outras implicações com outros investimentos que a gente vai falar em outros vídeos, né? Mas esse é o básico, essa ideia básica. Ela serve de referência para muita coisa, então tudo que está atrelado à Selic vai mudar conforme ela suba ou caia, beleza? Seja empréstimos aí como baliza para os bancos, né? Não é bem que o seu empréstimo vai ficar variando a taxa dele, não é isso, tá? O que vale para o seu empréstimo é a taxa contratada. Mas conforme a Selic sobe ou cai, essa baliza que ela dá para as outras taxas de juros vai influenciar aí para novas taxas de empréstimos, entre outras coisas, beleza? Então, ela tem uma relação forte com isso aqui, com taxas de juros em geral, e também uma relação muito forte com a inflação. E a gente vai entender aqui basicamente o porquê, né? O que é a inflação? A inflação ela é o aumento generalizado de preços. Tem um vídeo aqui já no canal sobre isso, eu vou deixar o link aqui em cima para você ver caso você ainda não tenha visto. Mas a inflação, resumindo, é aí o aumento generalizado de preços, né? Ou, de outra forma, a gente pode colocar a perda do poder de compra da moeda. Atualmente, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas atualmente a inflação está bem alta aqui
Esse é o acumulado nos últimos 12 meses até junho de 2021, 8,35% de IPCA acumulado. Isso aqui representa a inflação, né? Tipo, o quanto aumentou os preços em geral, o custo de vida aumentou em geral nisso aqui. Na prática é bem mais, tá? É que o IPCA pega uma cesta aí de produtos que faz uma média em algumas capitais brasileiras, mas 8,35% é uma inflação bem alta. E o que acontece quando a inflação está fora aí da meta estabelecida para o governo, né? O Banco Central ele começa aí a aumentar a taxa Selic. Por que ele faz isso, né? Você pensa que quando eu te falei o que é aqui, a Selic ela baliza as demais taxas de juros da economia, né? É a taxa básica de juros, né? Então, quando você aumenta a Selic, o que acontece? Vamos supor aí que você aumenta as taxas para empréstimos, né? Então, as taxas de juros, elas seguem o embalo e aumentam. Quando você tem um aumento das taxas de juros, o crédito, ele fica mais caro, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que fica mais caro para você pegar um empréstimo. Vamos supor que um determinado empréstimo antes cobrava 8% de juros, ele vai passar a cobrar, de repente, 10% de juros. Ok? Nós vamos concordar que se você vai tomar um empréstimo, se você vai tomar crédito, você tem muito mais probabilidade de pegar ele a 8% do que a 10%, certo? Quer dizer, quanto mais caro está esses juros, mais você fica desestimulado a tomar crédito. Então, o que acontece quando você aumenta a Selic? Basicamente, as taxas de juros elas aumentam, o crédito fica mais caro e você se sente desestimulado a tomar crédito. Então, o crédito ele fica mais caro. Com o crédito mais caro, você vai ter menos crédito na praça, né? Com menos crédito na praça, menos dinheiro girando. Com menos dinheiro girando, você tem menos consumo. Então, essa é a lógica básica. Se você tem uma taxa de inflação alta, que é esse cenário aqui, inflação alta, você aumenta a Selic, porque ela vai gerar um aumento aí em cascata nas taxas de juros em geral, vai deixar o crédito mais caro, desestimulando essa tomada de crédito. Assim, com menos dinheiro girando na economia, você tem menos consumo, porque pensa, se o crédito está muito barato, mais aí vai ter mais empréstimos rolando, vamos dizer, né? Com mais empréstimos rolando, você tem mais dinheiro aí na mão da galera. Com mais dinheiro, o que o pessoal faz? Normalmente consome mais, né? Então aumenta o consumo. Quando você tem uma inflação alta, você quer justamente desestimular o consumo, porque com menos pessoas comprando, com menos pessoas consumindo, a inflação cai, porque os preços começam a cair. Então, se você tem um menor consumo, a tendência é que os preços comecem a cair, justamente para estimular esse consumo. Então, é uma roda aqui, tá? Você aumenta a Selic, os juros aumentam, crédito fica mais caro. Com crédito mais caro, menos gente vai tomar empréstimo e daí tem menos dinheiro aí gerando na economia. Com menos dinheiro gerando, o consumo ele diminui, o pessoal começa a comprar menos, consumir menos. Quando você tem produtos aí, bastante produto vendendo, só que pouca gente consumindo, qual que é a tendência? A tendência é do preço cair e com isso a inflação cai. É uma lógica mais ou menos assim. Se você tem aí uma série de produtos no mercado, muita gente está indo comprar, você tem uma demanda alta, né? Com bastante gente querendo comprar, o mercado vai falar, pô, eu vou aumentar o meu preço aqui, porque tem muita gente em busca desses produtos e eu não tenho tanto aí para oferecer, então vou aumentar o preço. Tem bastante gente buscando, tem um pouco produto, deixa eu aumentar isso aqui. Agora, quando você tem uma demanda baixa, por exemplo, você tem muito produto lá no mercado, só que pouca gente está procurando, pô, vamos começar a fazer umas promoções aí bacanas, né? Para estimular esse consumo.
É mais ou menos essa lógica aqui, tá? Então, bastante gente procurando comprar, os preços aumentam. Pouca gente procurando comprar, ou seja, a maioria do pessoal aí segurando dinheiro, né? Você tem uma queda desses preços. Então, a lógica básica é essa. Quando você aumenta a Selic, você causa todo esse efeito cascata aqui, beleza? E com menos consumo, você espera que a inflação caia. Então, é por isso que a Selic ela tem essas flutuações. Quando o Banco Central ele aumenta ela aqui, ele está procurando justamente, muitas vezes, controlar a inflação. É justamente o que está acontecendo agora, inclusive. A gente está aqui no meio de 2021, mais ou menos. Passamos da metade aí, né? E o Bacen ele vem aumentando seguidamente a taxa Selic e deve continuar aumentando, porque você vê que ele não está sendo suficiente para controlar essa inflação, que ela está bem alta. Então, ele vai continuar aumentando a taxa Selic, provavelmente nas próximas reuniões, para tentar controlar isso aqui. Quando você torna o crédito mais caro, você dá uma freada aí na economia, né? Você começa a desestimular a economia, você começa a retrair ela. Se você consegue retrair esse consumo o suficiente, né, a inflação ela começa a cair. O contrário também é verdadeiro, tá? Quando a economia, vamos supor aí um outro cenário aqui, inflação ela está controlada, né? Daí o governo aí ele quer estimular a economia, aquecer a economia, estimular o consumo. Aí você vai justamente no contrário, em vez de aumentar, você diminui a Selic, né? Com isso, as taxas de juros, em geral, elas vão cair, então, elas caem, o crédito ele fica mais barato e daí você vai ter um efeito contrário aqui. De repente você tinha uma taxa de 10% de juros, isso aí vai cair para 7%, por exemplo, para tomar empréstimo. Então, vai estimular a tomada de crédito, né? Estimula a tomar crédito. Aí você vai ter mais dinheiro girando na economia e mais consumo, né? Aí no curto, médio, longo prazo, isso pode gerar um aumento da inflação, ok? Mas se ela está sob controle aqui, você pode fazer esse jogo de modo a tentar estimular a economia. Não tem problema. Daí, se ela sair do controle, aumentar muito, daí a gente volta todo o ciclo de novo, né? A inflação está descontrolada, você aumenta a taxa de juros e assim por diante. Então, o governo, aí, o Bacen, ele sempre vai, o Banco Central, eles sempre vão fazendo essa jogada aí com a Selic. Eles vão aumentando ou diminuindo ela de acordo com o que eles querem para o momento, se é aumentar ou diminuir consumo, aumentar ou diminuir inflação, beleza? Então essa aí é a Selic, ela é a taxa básica de juros da economia, ela serve de baliza para todas as outras taxas. No dia a dia você vai ver a influência muito clara dela aí nos seus investimentos, principalmente de renda fixa, tá? Mas no geral ela influencia muito no crédito aí, no custo do crédito, no custo do dinheiro aí na economia, né? Então, o governo normalmente usa ela para controlar a inflação ou para estimular a economia de acordo com o que ele quer em determinado momento, beleza? Então, ela não é nenhum bicho de sete cabeças. Em outros vídeos a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas essa é a lógica básica dela, é como ela funciona de uma forma geral. Tendo isso aqui em mente, você já entende quando eles falam aumentou a Selic, diminuiu a Selic, o que eles estão tentando fazer e por que funciona dessa forma, né? Por que ela mexe na inflação, por que ela mexe na economia, beleza? Curta esse vídeo se você gostou aí desse conteúdo, comenta se você tiver alguma dúvida, né? Compartilha por quem eventualmente se interessa e mesmo com quem não se interessa, vai que a pessoa tem essa dúvida aí e você não saiba, né? E caso você não seja ainda inscrito, se inscreve no canal porque isso ajuda bastante a gente, ajuda muito no nosso trabalho e na divulgação dele, beleza? Por hoje é isso, por hoje não é hoje, por hoje é só isso e até a próxima.